Olá, alunos! A nossa aula de hoje será sobre o capítulo 11. Então, vamos dar continuidade ao estudo sobre o continente asiático. O título do capítulo é População, Diversidade Cultural e Economia. O objetivo é compreender as atividades econômicas do território asiático, analisar as diferentes manifestações culturais da Ásia. Esses são os objetivos que devem ser alcançados por vocês como forma de conhecimento. Ásia, introdução. É o continente mais populoso do mundo. A variedade religiosa caracteriza o continente asiático, considerado o berço das três maiores religiões do mundo: cristianismo, islamismo e hinduísmo. Por que essas três religiões são consideradas as maiores do mundo? Pela quantidade de fiéis, de seguidores dessas religiões, certo? Existem no continente países desenvolvidos como o Japão e os tigres asiáticos, dando destaque aí a Coreia do Sul, e o país com a segunda maior economia do mundo. Mas também temos países com baixo nível de desenvolvimento, como o Afeganistão, o Iêmen. As atividades econômicas são bastante diversificadas. Da agricultura de subsistência, que é aquela agricultura, né, que é para abastecer suas necessidades. Agricultura mecanizada, que é aquela que utiliza máquinas, né, para produção em larga escala e ser exportada para o mundo. E a indústria de ponta, que é a indústria de alta tecnologia, um exemplo, a robótica, né, a nanotecnologia, a indústria de softwares e etc. Distribuição da população. A Ásia é o continente mais populoso do planeta. Por quê? Porque concentra mais de 60% da população mundial. Para vocês terem uma ideia, unindo a população da China e da Índia, terá em torno de 2,5 bilhões de habitantes. Não é brincadeira, é muita gente, né? E nós temos aí em torno de 8 bilhões de habitantes na Terra, né? A população se distribui de forma irregular pelo continente. Enquanto algumas partes do continente chegam a ter densidade demográfica de mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, como Bangladesh na Índia, outras áreas extensas apresentam vazios demográficos devido ao intenso frio, a presença de deserto ou montanhosas como na Himalaia. Então vocês observando esse mapa aí, gente, dá para observar que essas cores mais escuras, avermelhadas, são as grandes aglomerações urbanas, onde há uma grande densidade demográfica. A densidade demográfica, só para lembrar, é a medida, né, que se faz a partir do número de habitantes de uma região, que você divida o número de habitantes total, que você divide pela extensão territorial. Então você vai chegar à densidade demográfica, certo? E a população, como vocês observam no mapa, onde a cor mais vermelha são a grande concentração, a grande densidade demográfica. As áreas mais claras são as baixa densidade demográfica, que chega em torno de 10 habitantes por quilômetro quadrado, nessas regiões de frio, de deserto, de cadeias montanhosas. Os fatores que colaboraram para o crescimento demográfico acelerado da Ásia foram as elevadas taxas de natalidade, o número de crianças nascidas vivas está sendo elevado, redução dos índices de mortalidade graças à melhoria de condições de higiene, a maior acesso ao saneamento básico e também a ampliação do atendimento médico hospitalar. Esses são os fatores que fizeram com que o crescimento demográfico na Ásia ela esteja em processo de aceleramento e crescimento. Mas também, né, na Ásia há má distribuição de renda que pode ser observada. A consequência da má distribuição de renda pode ser observada nos critérios
mortalidade infantil ainda elevada, reduzida expectativa de vida. Então, muitas das regiões, os adultos morrem cedo, né, com 40 anos, 50 anos, altos níveis de analfabetismo ainda, e também no modesto poder aquisitivo de grande parte da população asiática. Então, boa parte da população asiática, né, tem baixos salários, alto desemprego também, trabalhadores informais. Os países que se destacam no aspecto positivo são o Japão, Israel, Coreia do Sul, que quase não existe analfabetismo, né? São países desenvolvidos que o IDH deles são elevados. Política de controle demográfico, né? Índia, política de esterilização das mulheres, né? Devido a esse crescimento demográfico, essa explosão demográfica que ocorreu na Índia, né? Alguns países como Índia e China, que são os países mais populosos do mundo, né, que estão criando leis, né, para reduzir a taxa de natalidade. E na Índia tem essa cirurgia aí chamada esterilização, para que a mulher não possa ter filhos. A China, durante quase 30 anos, proibiu casais de terem mais de um filho. Somente a partir de 2015 essa lei foi alterada e os casais podem ter 2 filhos, tanto na zona urbana como na zona rural. A Ásia é marcada pelas desigualdades sociais e grande parcela da população asiática é analfabeta, tem baixo poder aquisitivo, como foi falado no slide anterior, né? Houve uma diminuição nos últimos anos das taxas de mortalidade infantil, mas ainda continuam elevadas e a expectativa de vida permanece baixa, né? O analfabetismo atingiu 39% da população indiana, 61% da população afegã, certo? Dos afegãos, 51% dos paquistaneses, certo? E isso tudo no século XXI. Então, as desigualdades sociais ainda são bastante elevadas na Ásia, certo? Para vocês mostrarem o IDH, eu vou ler aqui para vocês no livro, certo? Está ilegível. As IDH de país selecionado em 2015. Ó. Japão, muito elevado, muito alto. Coreia do Sul, muito alto. Malásia, alto. China, alto. Turcomenistão, médio. Índia, médio. Síria, baixo. Afeganistão, baixo. Né? Então, para vocês verem como é contraditório aí o continente asiático. Então, países com alto IDH e países com baixíssimo IDH. Aglomerações urbanas, certo? Mesmo sendo um continente, né, com a maior população mundial, a maior parte da população asiática vive na zona rural, né? Mesmo no século XXI, que a maioria dos países, né, vivem, na maioria dos países a população urbana supera a população rural. Na Ásia, no continente asiático, a maior parte da população asiática ainda vive na zona rural. A Ásia possui grandes aglomerações urbanas, né, grandes megalópolis, né? Tóquio, no Japão, Mumbai e Calcutá, na Índia, Xangai e Pequim, em China, e Seul, na Coreia do Sul. As grandes concentrações populacionais asiáticas localizam-se principalmente nas áreas litorâneas, certo? Da China, do Vietnã, da Indonésia, das Filipinas, da Índia, embora haja algumas nas regiões interioranas, próximas a grandes rios, como amarelo e azul. Então, o que é interessante saber aqui é que as grandes densidades demográficas da Ásia estão nas regiões litorâneas, que nós vimos no slide anterior, e próximo aos grandes rios, certo? Os rios e as zonas costeiras foram os lugares primordiais para a fixação das primeiras cidades, como no caso do Rio Tigre e Eufrates, que foram o berço, né, das primeiras civilizações da humanidade. A maneira como se vive nas grandes aglomerações urbanas contemporâneas, associada à falta de planejamento, principalmente em países mais pobres, conduz à crise nas seguintes áreas: habitação, serviço e infraestrutura urbana e mobilidade urbana. Vocês podem observar aí a imagem, né, no trem na Índia,
em Bangladesh, a desorganização do trânsito, né, da, dos condomínios e também grandes problemas ambientais, impactos ambientais que nós vimos na aula anterior, né, principalmente nas zonas, nas florestas tropicais, que está sendo substituída pela agricultura e pela pecuária, né, nas florestas temperadas. Então é interessante que, segundo de acordo com o Banco Mundial em 2014, cerca de 63% da população urbana do Afeganistão, né, 55% de Camboja, 55% de Bangladesh e 54% de Nepal vivem em favelas. Então é muito sério, né, a questão daí da habitação no continente asiático. Então, boa parte da população desses países vivem em favelas, lugares inadequados, né, para a ocupação humana. Diversidade cultural e religiosa. Há inúmeras línguas e dialetos coexistindo em diversos países asiáticos. Os idiomas mais difundidos são o mandarim, que é a língua mais falada, né, o hindi, o árabe, o japonês e os idiomas eslavo e inglês. Uma característica importante dos povos asiáticos é a religiosidade. Observa-se prática do islamismo no Oriente Médio e na Ásia Central, do hinduísmo na Índia, do budismo na Ásia Meridional e no Sudeste Asiático e do shintoísmo no Japão. O cristianismo é praticado por grupos esparsos no continente. No entanto, nem sempre a pluralidade religiosa na Ásia baseia-se na tolerância e na boa convivência entre os povos. Pode-se apontar alguns conflitos religiosos e territoriais atualmente existentes no continente. Árabes e judeus na Palestina, tibetanos e chineses no Tibete, e muçulmanos, hinduístas e sikhs na Caxemira. A Ásia é o berço das três principais religiões monoteístas, aquelas que creem em um único Deus, né? O cristianismo, islamismo e judaísmo. Também religiões como confucionismo, shintoísmo, taoísmo e budismo e hinduísmo também se destacam na Ásia, como nós vimos anteriormente. Dentro dos territórios asiáticos acontecem diversos conflitos regionais, a maior parte encontrando uma relação com as religiões. E somando religião, interesse político e econômico, temos o principal pretexto para a violência e movimentos separatistas. As 7 maiores religiões asiáticas são o judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, as sikhs, né, budismo e shintoísmo. Certo? Economia da Ásia. A maioria dos países asiáticos tem na agricultura e na exploração de seus recursos naturais a base de suas economias. De maneira geral, a agricultura praticada é extensiva, pouca tecnologia e baixa mecanização, voltada para o consumo interno, com exceção do Japão, né, e dos tigres asiáticos. China e Índia são os maiores produtores mundiais de arroz. Os principais produtos: arroz, trigo, algodão, cevada, chá, tabaco e fruta. Esses produtos também são, né, da agricultura do plantátil, né, que é exportada para o mundo. Pecuária bastante significativa, principais rebanhos: bovino, suíno, ovino e bufalino. Agricultura baseada na agricultura de subsistência, né, como foi dito no slide anterior, como principal produto o arroz. Exceção para o Japão, que produz uma alta tecnologia, contudo a área de plantio é extremamente pequena para a população. Certo? Lá se destaca a agricultura de plantátil, que é na área de cultivo destinada à exportação, né, que é uma herança do neocolonialismo europeu. São produtos da agricultura asiática: trigo, algodão, cevada, chá, tabaco e frutas. A pecuária em grande parte é extensiva, com destaque para os rebanhos de bovinos, suínos, ovinos e bufalinos. Extensiva é porque o gado é solto, né, em grandes áreas. Em 2003, a gripe aviária assolou o continente, milhares de aves foram sacrificadas, e que fez o nível de importação aumentar. Hoje a epidemia já está controlada, mas a falta de infraestrutura de saúde agrária possibilita o surgimento de outras doenças. Certo?
como é o caso aí agora, né, dessa pandemia do Covid, né? Surgiu lá também. Recursos minerais e indústria. Os maiores produtores do mundo de petróleo estão no Oriente Médio. Arábia Saudita, primeiro, Rússia, segundo, Estados Unidos, terceiro. Quarto, República Popular da China, quinto, México, sexto, Canadá, Emirados Árabes Unidos, oitavo. Estatística para milhões de barris por dia. Hoje, os Estados Unidos, se eu não me recordo, ele está em primeiro lugar, não mais em terceiro, o maior produtor de petróleo. São também produtos minerais extraídos na Ásia, carvão mineral na China, minérios de ferro e ouro estânio na Indonésia e cobre. Os países com mais destaque na área industrial são Japão, Coreia do Sul, com parques industriais modernos, mas destaque também Israel e China. Temos também os tigres asiáticos, Taiwan, Singapura e Hong Kong, Índia, Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas. A Índia tem um grande conhecimento no setor de informática, têxtil, mecânica e siderúrgico. As empresas automobilísticas chinesas também começam a expandir-se pelo resto do mundo, vendendo produtos de baixo valor. Aí vamos conhecer aí as principais características econômicas das regiões do Oriente Médio. Petróleo move Oriente Médio, economia do Oriente Médio. Petróleo movimenta a economia da maioria dos países dessa região. A Arábia Saudita tem a maior bacia petrolífera do Oriente Médio e do mundo. Grandes investimentos em refinarias e indústrias petroquímicas. Apesar da importância, a maioria da população não trabalha nem se beneficia dos lucros. A atividade industrial é baixa. Destaque para a indústria têxtil, responsável pela tradicional produção artesanal de tapetes e peças. A exceção é Israel, país industrializado e desenvolvido. Suas indústrias estão concentradas em Tel Aviv, em Haifa, onde se destacam as têxteis, alimentícios, químicos, armamentos, aeronáutica, etc. A economia da Ásia Meridional ou subcontinente indiano. Entre os países que compõem o subcontinente indiano, o mais importante economicamente é a Índia. Uma parcela significativa da população indiana vive na pobreza absoluta, menos de um dólar por dia. Né? Delhi e Calcutá abrigam os principais centros urbanos industriais. A presença de polos de alta tecnologia com altos salários significa que o desenvolvimento econômico indiano beneficia apenas uma pequena parcela da população, a que está ligada aos setores mecânicos, siderúrgicos e informáticos. Grandes parcerias com transnacionais estadunidenses, ingleses e japoneses. Ainda tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. Entretanto, o consumo interno é baixo por causa da religião hinduísta, que a vaca é sagrada, né? Extremo Oriente, economia. Os maiores centros industriais da China localizam-se no nordeste do país. Abundância de carvão mineral. Os países mais industrializados são o Japão e os tigres asiáticos. Moderno, processo de industrialização, mão de obra especializada e tecnologia de ponta. A indústria japonesa destaca-se mundialmente nos setores de informática, robótica, eletroeletrônica e automobilismo. A Coreia do Sul é um dos países com grande desenvolvimento industrial. Economia do Sudeste Asiático. Malásia, Filipinas, Tailândia e Indonésia apresentam um grande crescimento econômico nos anos 90. O crescimento econômico foi proporcionado pelas transnacionais japonesas e estadunidenses na região. Com a modernização promovida na região, os governos locais fizeram amplos investimentos em educação, acelerando o crescimento regional. Assim nascem os novos tigres asiáticos. Petróleo, cassiterita, estânio, grande importância para a economia da região, destaque para a Indonésia. A agricultura também é uma atividade econômica de grande expressão na região. Agricultura de subsistência e monoculturas, que é de plantagem. Certo, pessoal? Então se encerra aí nossa aula e até a próxima.